Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha muito legal. Nós fizemos uma comemoração entre as amigas e eu fiquei encarregada de preparar o bolo. E gente, nós ficamos em dúvida sobre o recheio e muitas queriam de morango. Só que tinha uma pessoa que não gostava, e não comia morango. Então nós resolvemos fazer meio a meio. Ficou metade com morango e metade com bombom. E cara, ficou incrível. Vocês precisam ver esse vídeo, vocês precisam preparar, porque vocês vão amar esse bolo. Eu vou mostrar a receitinha completa pra vocês aqui, então fica ligadinho pra você não perder. Garanto que você vai conseguir fazer, é super fácil e também que vocês vão amar, tá bom? Bora lá pro vídeo. Pra iniciar a nossa receitinha, eu vou bater 6 ovos inteiros aqui na batedeira, até ele ficar todo espumoso. Sabe quando a gente vai fazer suspiro? Eu vou mostrar aqui pra vocês o ponto certo. Mas vocês vão deixar ele batendo até ele crescer de volume. Gente, como a minha forma era muito grande, eu tive que fazer 2 receitas dessas. Mas se você for utilizar outra forma, uma forma menorzinha, você não precisa fazer 2 receitas, você pode fazer uma só. A minha forma tem 28 centímetros por 6 de altura. Então, eu fiz 2 receitas dessa para conseguir fazer o bolo ficar alto e bonito. E quando chegar mais ou menos nesse ponto, bem espumoso e branquinho, aí a gente começa a acrescentar os outros ingredientes. Eu coloquei algumas gotinhas de baunilha também para tirar, o cheiro do ovo. Mas depois que assa, ele não fica, na hora de comer o bolo, não fica com cheiro, tá? Pode fazer tranquilo, tá? Porque essa receitinha é de uma massa profissional, que é a massa pão de ló, muito utilizada nas confeitarias. E aí, após ele chegar nesse ponto, eu vim acrescentando o açúcar aos poucos. Gente, o açúcar tem que ser refinado. Como eu não tinha açúcar refinado, eu peguei o açúcar cristal, o açúcar normal, e bati ele no liquidificador até ele ficar bem parecido com o refinado, tá bom? Uma dica aí pra vocês que não tiverem o refinado em casa. E aí eu venho acrescentando aos poucos. Após acrescentar todo o açúcar, eu venho acrescentando também a farinha de trigo aos poucos também, sempre misturando, sempre mexendo devagar, para incorporar bem essa massa. E eu vou batendo no mínimo, tá, gente? Para ela não perder essa cremosidade que ela tem. Eu utilizei 245 gramas de trigo e 245 gramas de açúcar e 6 ovos. Lembrando que eu tive que fazer 2 massas dessa, porque a minha forma foi muito grande e eu só percebi depois que eu já tinha assado o bolo. E aí, então, eu fiz outra massa dessa para conseguir alcançar a altura desejada do bolo. Massa pronta, eu vou colocar aqui na minha forma. Eu não tenho, gente, papel manteiga. O certo é colocar papel manteiga, mas eu tô utilizando papel toalha. Ele gruda um pouquinho, mas se tiver cuidado dá pra tirar. E aí eu vou colocar aqui na forma e vou levar pra assar em fogo médio, mais ou menos. Vai ficar mais ou menos uns 40 minutos, 45, vai depender muito do seu forno. E aí você vai fazendo aquele teste do palitinho pra ver se já tá assado, tá bom? Para o recheio, eu vou utilizar 200 ml de chantilly bem gelado e vou bater até dar ponto. Essa vai ser a base para o nosso recheio de morango e de bombom. Enquanto vai batendo o chantilly, eu vou acrescentar 100 gramas de leite em pó e vou bater tudo junto. E vou acrescentando também leite condensado até dar o ponto desejado, ou ficar mais docinho ou menos docinho, depende do seu gosto. Eu utilizei meio leite condensado. O chantilly tem que ficar num ponto bem firme, senão o recheio vai derreter.
primeira massa de bolo assada e agora eu vou transferir para uma bandeja para poder cortar ao meio. E já vou colocar a outra massa para assar enquanto essa esfria. As massas já ficaram prontas e cortadas e agora já vou começar a montagem. Eu vou fazer um bolo prensado, que eu acho que fica mais fácil e mais bonito. Então vou utilizar a própria forma que eu usei para assar o bolo e vou colocar um plástico para não grudar. Vim molhando o bolo para a massa ficar bem macia. Eu utilizei refrigerante, mas você pode usar aquela calda de açúcar também. E já vem com o recheio. Vou utilizar aquela base feita de chantilly e vou vir com as frutas por cima. Com os morangos limpos, já lavados, eu venho picando e colocando somente na metade do bolo. Porque lembra, nós vamos fazer metade de bombom e metade de morango. Então eu vou acrescentando somente na metade. E na outra metade eu venho picando os bombons e colocando também. E a primeira camada de recheio ficou assim, bem recheada. Eu vou vir com a massa de bolo, né? Outra fatia de massa de bolo por cima. Vou molhar e vou vir com a segunda camada de recheio. Para o segundo recheio, eu vou fazer uma ganache de chocolate. Eu utilizei uma caixinha de creme de leite e 300 gramas de chocolate. Eu usei aquele em barra mesmo de 1 kg. Coloquei tudo picadinho e derreti. Você pode derreter em banho-maria, você pode colocar no micro-ondas, o que você achar melhor. E acrescentei no bolo. De começo ele fica meio líquido assim mesmo, mas quando gela ele fica bem grossinho e fica um recheio muito gostoso. Coloco o último pedaço de massa de bolo por cima. E agora eu só vou tampar ele e deixar na geladeira por no mínimo 6 horas. Já estamos no outro dia, o bolo já ficou bem gelado e agora a gente vai desenformar. Fica bem fácil por causa do plástico, então é só virar que ele já solta. E aí eu venho removendo o plástico com cuidado para não remover o recheio. Vou passar a colher aqui nas laterais somente para tirar o excesso de recheio que ficou na borda. E agora eu vou fazer a cobertura com chantilly. Esse chantilly eu bati um chantilly normal. Peguei uma caixinha de 200 ml de chantilly bem gelado e bati da forma como eles mandam na embalagem. Passei em volta de todo o bolo e joguei leite em pó por cima. Vim com alguns moranguinhos por cima para decorar e joguei também umas raspas de chocolate. E o resultado foi esse. O bolo ficou bem simples, mas ficou muito lindo e também muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A receitinha é bem fácil, é só seguir o passo a passo que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Esse bolo ficou incrível, todo mundo amou. Ele é super fácil de fazer e vocês viram que deu um tamanho de bolo muito bom. Então dá pra uma festinha assim, tranquilo. E é bom pra economizar também, né? Pra você não ter que gastar muito comprando numa padaria, alguma coisa. Fica mais em conta e fica um bolo muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Deixe aqui pra mim se você gosta de receitinhas assim, que eu vou gravar mais pra vocês. E é isso, gente. Me segue lá no Instagram, segue lá no TikTok, que eu costumo postar vídeos lá também. Mais rápidos, né? Então, se você não gosta de vídeo muito longo, corre lá, já segue lá pra vocês acompanhar tudo que sai por lá, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo.